Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Ministros, membros do Governo, Srs. Deputados, eu depois desta última interpelação fiquei quase com vontade de interpelar o Sr. Deputado interpelante para lhe perguntar o que é que ele tem contra o Observatório, porque uma interpelação destes termos me parece um pouco estranha. Será por ser independente, realmente? Parece-me um pouco estranho. Mas não o vou fazer, não é por aí que eu queria ir, Sr. Presidente. Não é por aí que eu queria ir e queria talvez começar por dizer que esta sessão, marcada com, enfim, 3 membros do Governo para a sala do Senado, num dia específico, não desaponta, porque quem olhasse para o que é que aqui se iria passar, o que é que diria conhecendo os governos do Partido Socialista? Diria, bom, isto é provavelmente um exercício de propaganda. Qualquer pessoa diria, e parece que era o mais óbvio que aqui iria acontecer. Não decepcionou desse ponto de vista. Foi efetivamente um exercício de propaganda. Não foi um grande exercício de propaganda, mas foi uma tentativa, dentro do possível, de um exercício de propaganda. Já vai longe o tempo dos planos com 50 medidas para resolver o que quer que fosse. Todos nos lembramos ainda, quem está aqui há mais anos disso, 50 medidas para o que quer que seja. Antigamente, este tipo de exercícios de propaganda usavam mais PowerPoints, era um hábito, normalmente traziam sempre um PowerPoint para a gente perceber e para a comunicação social levar a propaganda. Sim, levar a uma tenda, por exemplo, traziam sempre assim umas coisas mais animadas para fazer a propaganda. Agora não, pronto, vêm só os membros do Governo, mas tentam fazer a propaganda à mesma. Em relação ao que aqui foi dito, e apesar disso, não haverá muito a perguntar, é registar e aguardar de facto pela concretização do plano, mas em relação ao que aqui foi dito, só sublinhar uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, não deixa de ser curioso, e não ficou dúvida nenhuma sobre a questão de que isto é um exercício de propaganda, se nós verificarmos as perguntas que foram feitas logo à cabeça pelo Partido do Governo. Do próprio Partido do Governo. O que é que o Partido do Governo perguntou depois da explicação do plano que vai resolver todos os nossos problemas em matéria de gestão integrada de fogos rurais? O que é que o Partido do Governo perguntou qual é o papel das Forças Armadas, qual é o papel concreto dos bombeiros, como é que o plano vai ser especificado e como é que ele vai ser concretizado. Portanto, quando o próprio Partido do Governo pergunta isto, estamos esclarecidos em relação ao objetivo desta sessão. Mas depois de, efetivamente, partidos que fazem parte, no sentido alargado da maioria, que viabiliza os orçamentos, que viabiliza a existência do Governo, foram contundentes nas suas perguntas, quer o PCP, quer o próprio Bloco de Esquerda, foram contundentes nas suas perguntas e, portanto, ficamos esclarecidos sobre a decepção que este exercício de propaganda representa, porque efetivamente o papel dos bombeiros não é absolutamente claro, o papel das Forças Armadas não é claro de todo e não é irrelevante, Sr. Deputado, chamar à colação o Observatório, porque o Observatório é talvez o organismo que melhor nos permite refletir sobre estas matérias. Foi por isso que ele é criado e é por isso que ele é independente. E o Observatório começa por criticar a inexistência de plano até agora. Ou seja, os anos que vamos sem plano. E depois continua dizendo que este plano é insuficiente, que não concretiza, que não satisfaz e que tem aspectos, inclusivamente, que considera errados. E, portanto, quer dizer, não é irrelevante a apreciação que o Observatório faz deste mesmo plano. Dizer em relação também a esta congratulação geral sobre a situação que nós vivemos, duas coisas, que é... Eu acho que é muito difícil, em matéria de fogos florestais e de fogos rurais, haver algum tipo de congratulação. Porque convém nós não nos esquecermos nunca de que, com o governo anterior, não é o anterior ao anterior, é o anterior mesmo, do qual a maior parte dos membros do atual governo faziam parte e tinham responsabilidades relevantes, ocorreram os piores incêndios que o país tem memória, que são os de 2017, onde ardeu, achávamos nós, tudo o que havia para arder e onde morreram mais de 100 pessoas. Portanto, isso aconteceu com o governo anterior e, portanto, congratular-nos estes 2 anos correram muito bem, está tudo lindamente, ignorando até as condições favoráveis e tudo aquilo que já tinha ardido para trás, não é aceitável. O que era útil, talvez, que o Governo aqui viesse fazer hoje, era explicar, como aqui já foi referido e bem, como é que ocorreu Monchique já depois disso e as falhas todas que existiram em Monchique. Mas mais até do que Monchique, explicar e detalhar e dizer-nos como é que depois de supostamente todas as lições estarem apreendidas, nós tivemos o incêndio de Vila de Rei.
que chegou a Mação e que teve a dimensão que teve em 2019 e cujo observatório faz toda a crítica e diz que falhou o ataque inicial, falhou o ataque ampliado, falharam a atuação dos meios aéreos, não foram suficientes, não estavam lá. E nós temos relatórios públicos, para além do próprio Observatório, sobre um desastre que aconteceu em 2019, num incêndio que durou 70 horas e em que falhou praticamente tudo o que havia para falhar. E, portanto, isso é que era útil que o Governo nos viesse explicar agora. Como é que depois de 2017, como é que depois das supostas alterações, ainda aconteceu com a dimensão que aconteceu, esta situação de Vila de Rei e, sobretudo, o que é que o Governo vai mudar em relação a isso. Porque, enfim, na questão dos meios aéreos, eu estou lembrado, estava cá, assistia à criação do Observatório Técnico, assistia aos primeiros debates, que grande solução, todos estamos lembrados disso, grande solução, por exemplo, nos meios aéreos era a gestão integrada e era o papel da Força Aérea. E, portanto, eu pergunto, quer dizer, isto foi quando? 2017. Continuamos à espera, até hoje, de respostas concretas nessa mesma matéria. O papel dos bombeiros continua, em larga medida, não só por definir, como o descontentamento, como nós sabemos, é muito amplo. E, portanto, eu diria que o Governo talvez devesse, em vez de vir aqui fazer uma sessão de propaganda como esta, era esclarecer-nos como é que aconteceu, como aconteceu em Vila de Rei, voltar a falar de Monchique e explicar concretamente no terreno, em termos de comando, em termos de ação, em termos de organização, o que é que vai mudar em vez de aquilo que não é mais e não aparenta ser mais do que mais um exercício de propaganda, mais não sei quantos milhões, mais não sei quê, e todos tranquilos até, infelizmente, à próxima desgraça, que esperemos que não aconteça e esperemos que a meteorologia continue a ajudar. Muito obrigado.